E os Estados Unidos está com inflação vindo de todos os lados. Se você analisar só a proteína animal, eles tiveram 16% de aumento no custo da carne bovina, óbvio, né? Impacto das tarifas, de tudo que eles fizeram mais recentemente. E além de tudo, quando você vai analisar somente nos hambúrgueres, né, que são 80% de toda a proteína animal consumida nos Estados Unidos, sim, 80% de toda a carne que eles comem é hambúrguer, você já está com um aumento de 23%, né? Então, assim, os Estados Unidos estão enfrentando um cenário muito complicado agora, muito complicado mesmo, e fica difícil a gente imaginar o que vai acontecer ali. E a gente vai discutir hoje sobre, cara, o potencial risco que os Estados Unidos estão correndo no momento, que é um risco muito elevado. Poucas pessoas estão falando sobre isso, mas hoje, se você pegar as Magnificent Seven, né, são as 7 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos, ou seja, as maiores empresas mesmo do país, vai ali Meta, Nvidia, Amazon, né? Todas as empresas que você usa cotidianamente ali, provavelmente, estão dentro das Magnificent Seven. Elas concentraram de 75% a 80% de todo o volume de capital investido dos Estados Unidos. Sim, Raul. Eu também estou pensando sobre isso. 7 empresas concentraram 80% do valor de mercado. E essas empresas, quando você analisa elas do ponto de vista geral, eu não estou falando isso agora, né? Hoje esse assunto bombou no mundo, mas a gente tem um programa similar no Lucros Líquidos sobre isso, mais ou menos vai fazer uns 6 meses, acho que a gente fez, 6 a 4 meses aí, não lembro exatamente. Quem acompanha aí pode falar. A gente fez um vídeo sobre isso e agora chegou no pico em que as pessoas perceberam o óbvio, né? As empresas que fabricam as coisas que essas empresas estão vendendo, né? Porque elas são empresas basicamente de publicidade ali, e a AWS de serviço para publicidade, elas não estão valendo nada e essas empresas estão valendo um valor gigantesco. Existe uma descorrelação. Elas podem ter um preço, né? Eu acredito que seja alto, mas não desse tamanho. E as empresas americanas, no geral, se você tirar essas empresas, o S&P 500 ele não sobe há séculos, ou seja, elas estão subprecificadas e as outras empresas estão muito acima do valor de mercado que estavam. E aí começou a vazar hoje que os principais gestores ali dos fundos mais estratégicos eles estão operando com puts já tem um tempo nas Magnificent Seven, né? Ou seja, eles estão vendendo as ações ali, né? Criando uma proteção para ter a chance de vender elas a esse valor que elas estão agora, já acreditando num potencial de queda muito específico. O que vocês acham disso aí? O que vocês avaliam? Como é que vocês avaliam esse movimento? Bom, esse movimento pra gente da consultoria é algo que nos surpreende já tem um tempo já. Desde o ano passado a gente já vem falando sobre as estruturas dessas companhias, porque são empresas que têm fundamento do ponto de vista operacional. Então, são empresas que têm boas margens, são empresas que têm endividamento muito baixo, tem algumas que operam até com endividamento negativo. Só que a gente tem que dividir o que é preço e valor, que eu acho que é das questões que a gente mais traz, tanto na parte educacional como também para os nossos clientes, né? Um bom investimento é aquele que você faz um investimento e num preço atrativo. Então, por exemplo, você comprar uma Coca-Cola com um preço que está muito acima da expectativa, pode se tornar um mau investimento. Porque o preço ele precisa ser atrativo também naquela ideia do Value Invest, também investir em valor. Então, quando a gente, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do XLP. Existe o ETF do S&P 500, vamos colocar um exemplo, o IVV ou o VOO. E a gente tem o XLP, que são aqueles setores que eles são não cíclicos. Então aqui um exemplo, a gente tem PepsiCo, tem Coca-Cola, tem o Walmart, tem essas, por exemplo, se a gente for pegar, tem Unilever, são setores que são essenciais pro bem-estar das pessoas, mas ele está muito descorrelacionado do S&P 500, porque ele é muito puxado os lucros das empresas. E o que eu tenho notado também é que o mercado também já estava projetando uma queda no lucro das grandes empresas do S&P 500. O mercado estava projetando 4%, e veio 11%. Então dá pra gente considerar o seguinte, elas estão muito precificadas e mesmo assim elas têm poder de preço em relação aos clientes. Porque, por exemplo, a AWS ela consegue fazer uma reposição de preço acima da inflação americana. Então também está puxando muito esse impacto inflacionário para a economia produtiva dos Estados Unidos. Então é algo que nos preocupa bastante porque, além de estar prejudicando do ponto de vista do valuation, também está fazendo um impacto inflacionário na economia e isso está prejudicando também até as políticas monetárias do Fed. E os Estados Unidos está com inflação vindo de todos os lados. Se você analisar só a proteína animal,
eles tiveram 16% de aumento no custo da carne bovina, óbvio, né? Impacto das tarifas e de tudo que eles fizeram mais recentemente. E além de tudo, quando você vai analisar somente nos hambúrgueres, né, que são 80% de toda a proteína animal consumida nos Estados Unidos, sim, 80% de toda a carne que eles comem é hambúrguer, você já está com um aumento de 23%, né? Então, assim, os Estados Unidos estão enfrentando um cenário muito complicado agora, muito complicado mesmo, e fica difícil a gente imaginar o que vai acontecer ali. O que você acha aí, Lucas, desse ponto? Olha o Lucas comendo, vai ter que só comer. Vai lá, o que você acha? Ele quer saber mais de comer, ele veio aqui para lanchar. É importante a gente tomar cuidado para não ter uma carteira também muito concentrada, porque o primeiro passo ali que os investidores iniciantes fazem na hora de começar o pezinho internacional lá é pegar esses ETFs padrões aí, IVV, VOO, que replicam necessariamente o SP500. E esse índice já está muito concentrado ali nas Big Techs, né? Então, se houver uma diminuição, que é prevista aí no curto prazo, a carteira pode sofrer. Por isso que é importante ali diversificar com outros ETFs, que vai pegar ali, por exemplo, mercados emergentes ou outros setores ali da economia dos Estados Unidos também. É muito complicado imaginar que... Mas o impacto vai vir para todo mundo. Acho que, assim, o único jeito mais fácil de você escapar daquilo seria investindo completamente no mercado mais normal mesmo. Que é o que, inclusive, Bill Gates tem feito. Já é o maior dono de fazendas dos Estados Unidos. Que é o que o Mark Zuckerberg tem feito, comprando propriedades rurais também. Que é o que o Jeff Bezos fez, né? Todos eles venderam as próprias empresas. Eles fizeram um movimento nesse pico de alta, né? Foram Sim. dando saída nas empresas. Quando os donos mesmo estão te dizendo assim, olha, eu acho que o mercado tá emocionado com o meu negócio, né? Com o negócio que eu fundei, que eu toco. Eu acho que é melhor acreditar, né? Faça como Bill Gates, invista em fazendas. Acho que é basicamente esse o pitch aí, né? E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Jus Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.